Salve, salve, arquitetos e arquitetas! Eu sou o Gustavo Bunger e esse é mais um vídeo aqui do canal Arquimática. Então, toda semana eu tento trazer aqui quase toda semana, né? Às vezes está difícil ainda manter a regularidade em função dos compromissos, mas quase toda semana trazendo aqui um vídeo falando de alguma arquitetura, falando sobre corporativa, arquitetura de dados, de soluções e tecnologia, o que tiver nas playlists aí que a gente tem aqui no canal. Te convido também para você conhecer o LinkedIn, então tá aqui o meu LinkedIn pessoal e o da Arquimática, então acompanha por lá aí as novidades também, as redes sociais, se conecta lá comigo. Vamos fazer nosso network nessa rede maravilhosa que é o LinkedIn. Vale ressaltar que cada vez mais esse canal tem me surpreendido. Nós tínhamos ali uma meta de chegar até os 200, depois chegamos à meta de 500 e nós chegamos hoje a 700, mais de 740 inscritos nesse canal. Então queria novamente agradecer a você que prestigia, né? Olhando aqui as estatísticas, não só o pessoal aqui do Brasil, mas o pessoal também de outros países, tem cada vez aparecido mais gente de outros países. Os irmãos argentinos também veem muitos vídeos aqui desse canal. Eu faço questão de sempre colocar legendas em francês, em português, em inglês e em espanhol. Então, vocês que têm amigos aí lá fora, por favor, compartilhem, tá? A ideia também é mostrar como é que é a nossa arquitetura, quais são as visões de arquitetura dos brasileiros para a gringa. Então, não tem problema nenhum, se você tem algum amigo lá fora, compartilhe e temos legenda para todos os gostos aqui, tá? Muito obrigado aí por esse prestígio mais uma vez. Galera, temos aí uma promoção de férias ocorrendo no curso de Arquitetura de Soluções que está lá no Hotmart. 10 aulas, você tem vários vídeos, todas com exercício, você pode assistir aonde você quiser, no ritmo que você quiser, é o acesso vitalício. Então, somente nesse mês de julho, a gente tem essa promoção aí para o Hotmart, tá? E essa promoção, o que acontece? Eu estou dando R$200 de desconto. Então, somente em julho deste ano. Você acessa nesse link. Se você clicar nesse link que está aí na tela, tá? Eu vou dar um tempinho aí para você pegar o link. Vou deixar também aqui nos comentários do vídeo. Você vai ganhar R$200 de desconto nesse curso. Então, essa é a oportunidade para você fazer o curso de Arquitetura de Soluções. Esse curso já é sucesso há 4 anos. Temos várias turmas. Estamos agora entrando nas turmas in company, né? Então, fechamos com uma grande empresa aqui do setor automobilístico. Em breve eu vou divulgar lá no site. Então, esse curso tem sido sucesso ao longo dos últimos 4 anos. E é o único que vai te formar do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de ser um arquiteto completo, tá? Não é para você sair do curso sabendo desenhar todos os ícones da Amazon ou da Azure e da GCP. Não é essa a ideia. A ideia é você saber como fazer um bom desenho de solução, tá? E isso nenhum curso te dá, só o da Arquimática. Então fica a dica aí, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Continuemos aí na nossa meta agora até os 1000. Vamos chegar nos 1000 inscritos. Curta se você gostou e compartilhe, tá bom? Te agradeço muito. O vídeo de hoje ele é sobre o protocolo A2A, sobre a arquitetura desse protocolo que permite a comunicação entre agentes. Então, vou falar um pouquinho sobre o que são esses agentes, o que tem nesse protocolo. Saiu uma notícia recente que eu vou comentar aqui da Google em relação ao A2A. Então a ideia é te mostrar um pouquinho de como funciona esse protocolo, cada vez mais vai se tornar relevante e importante nas arquiteturas que a gente vai desenhar daqui para frente. Vem comigo para o vídeo. Essa aqui é a postagem do vídeo de hoje do Juliano Rodrigues, que trabalha na BranchPage, uma empresa especializada em marketing aí, junto com outras grandes empresas. E ele trata muito de temas de inteligência artificial, né? Como é que isso se aplica ao mundo de marketing. E ele fez uma postagem aqui, em cima de uma postagem do Rakesh Gohel, que é um outro contribuidor ali do LinkedIn, que fala sobre as diferenças entre os protocolos de inteligência artificial que estão na moda atualmente, né?
tanto o A2A quanto o MCP. Tá? Então aqui embaixo tem um diagrama bem interessante, está na moda, esses diagramas animados, né? Isso aqui é bem legal para a gente poder entender alguns conceitos. Agora, antes de eu entrar nesse tema, eu pergunto a você, você sabe o que é um agente de IA? O agente de IA é um sistema autônomo que utiliza a inteligência artificial para poder fazer a tomada de decisões, né? Existe um conceito, inclusive, que eu falei no nosso último vídeo aqui, que é o conceito de REACT, né? O conceito de Reasoning in Act. Então, a cada momento que esse agente está sendo consultado, ele faz o entendimento através da sua engine, né? Através da sua lógica interna, ele vai lá e realiza algum tipo de ação. E aí você pode criar agentes para resolver diversos tipos de situação do cotidiano. Para que mais de um agente se comunique, é importante ter algum tipo de protocolo. O que significa um protocolo? Significa uma forma de você comunicar. Então, quando a gente fala de um protocolo USB, quando a gente fala de um protocolo SMTP, a gente quer dizer que existe uma forma, um método para que determinado ponto, determinado sistema, determinada entidade se conecte com outra. E aí você tem que seguir passos. Aqui não é diferente, tá? O que é diferente é quem está se comunicando. E no caso, você quer comunicar mais de um agente. Que tipo de situações você poderia ter onde você precisa de mais de um agente para resolver algum tema? Você imagina, por exemplo, uma empresa onde você tem ali agentes que cuidam de determinados temas do RH. Então, você pode ter um agente para as pessoas, por exemplo, tentarem tirar dúvidas e terem suporte em férias. Você pode ter um outro agente especializado em remuneração, em horas extras, cálculo de horas extras, né? Cálculo de plantão. Você pode ter um outro agente especializado em te responder sobre licença médica. Então, você pode ter agentes para vários assuntos. Você pode ter um agente de vendas, especializado em fazer vendas, e um agente especializado na parte de logística, né? Então, enquanto um está ali interagindo com você para te ofertar o melhor produto dentro daquilo que você está procurando, o outro vai estar prestando um serviço de logística, vendo ali as possibilidades de otimização para que esse produto chegue o mais rápido possível para você. Então, esses são alguns cenários onde você pode ter isso. Você tem várias IAs especializadas em alguns assuntos para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas, as suas solicitações. Quando a gente dá uma olhada aqui nessa arquitetura do A2A, né, do Agent to Agent Protocol, a gente vê que existe aqui o usuário. Esse usuário ele faz uma query, né, ele faz uma consulta, sei lá, ele tira alguma pergunta sobre um determinado produto, por exemplo, vamos supor que um agente de venda e um agente ali de logística. Pergunta sobre um produto para esse agente aqui. Esse é um agente que ele está em cima do framework do Google ADK. Tem um LLM utilizando a máquina, né, o engine Gemini, para pegar ali as respostas, processar, usar os modelos. E aqui tem uma base de dados em Postgre, onde tem informações adicionais, um catálogo, alguma coisa do tipo. Então ele está fazendo perguntas aqui sobre determinado produto ou serviço, por exemplo. E aí ele vai se comunicar, esse agente ele vai se comunicar com algum outro agente capaz de fazer o processamento da logística disso. E aí é um segundo agente. Ele aqui é um agente que está feito num outro framework, LangGraph. Ele usa como LLM o DeepSeek, a baleinha. Ele usa uma base de dados aqui que é Supabase, que é uma versão parruda do Postgre. E aí, entre esses dois, existe o A2A Protocol. Então, como é que funciona? Uma vez que o usuário faça essa consulta, esse agente ele vai procurar através de um catálogo, que no caso desse protocolo chama-se Discovery Cards, né? São cartões, são especificações públicas daquele ambiente ali de rede, onde eu especifico o seguinte: quais são os agentes que existem e o que eles fazem, em que esses agentes são especialistas. Então aqui é feita a descoberta, tem um agente aqui que interage sobre logística. E aí estabelece
toda a sessão a partir dali para que ele possa criar uma tarefa. Então, é a tarefa de, por exemplo, depois de feita a venda, olhar lá qual é a melhor opção de frete no menor tempo possível para esse agente de logística. Então, cria essa tarefa. Aí é feita uma série de processamentos, perguntas. Pode ser usado o protocolo aqui como RPC e outros para você poder fazer as interações, né? E aí você dá mais detalhes a respeito da sua solicitação. Isso tudo é passado para o outro agente. E no final existe a devolutiva. Então, o agente que recebeu aquela requisição, né, o agente remoto, como é falado, responde para o agente cliente, que é o agente que o usuário conecta ali primeiro, pergunta ali primeiro, e aí ele tem a devolução disso pela interface. Então, esse é o protocolo A2A. E através desse discovery, você consegue aí, dependendo do contexto, né, do assunto que esse agente está tentando buscar informações, ele pode se conectar ao agente 3, ao agente 4, ao agente 5, ao agente que será capaz de responder aquela problemática. Então, esse é o protocolo A2A criado aí pela Google. No caso do MCP, que é um protocolo criado pela Anthropic, a mesma que criou o Claude, né, Claude IA, ele tem uma função um pouquinho diferente. Então, nesse diagrama aqui que o Rakesh Gohel fez, né, publicou aqui também no LinkedIn, a gente tem uma visão do que é o Model Context Protocol, protocolo de modelo de contexto de modelo, né? A ideia desse protocolo é permitir que um agente de IA possa ter comunicação com ferramentas externas. Então, ele consegue interagir com ferramentas, navegadores, Instant Messenger, aplicações para processar informações, enviar informações e receber. E aí, esse agente, a partir dessa interação, poder trabalhar isso no seu modelo de LLM e devolver uma resposta para o usuário. Então, aqui você tem o usuário novamente fazendo algum tipo de requisição. Isso bate ali no MCP Client, que é como se fosse aquele agente cliente ali do A2A, né? Então, bateu ali, ele fez uma consulta ali no Cloud Desktop, por exemplo, sobre alguma coisa para consultar alguma informação de um sistema do governo, por exemplo, de um site do governo, por exemplo. Então, isso bate no MCP Client, que aí vai identificar ali qual é o contexto, né? Qual é o LLM que está sendo utilizado. E a partir do conceito de client-server, ou seja, de cliente-servidor, você vai ter vários MCP servers rodando na máquina, só que esses MCP servers estão conectados a serviços externos. Então, eu tenho o MCP host, que é a entidade principal ali de programação, aonde eu entro com a minha requisição, com a minha consulta, e eu posso ter vários MCP servers que estão conectados a ferramentas diferentes. Aqui, por exemplo, está um MCP server conectado ao Slack, outra Drunt, outra ao Brave Search, né? Então, cada um desses agentes está conectado numa ferramenta. Dependendo do que eu estou consultando, esse host ali, ele vai designar requisições para algum desses MCP servers, que vai retornar, compor a informação aqui no host e me apresentar o resultado aqui do lado. Então, o A2A é um protocolo que permite que agentes se comuniquem, e aí eu descubro ali quais são os agentes que eu tenho disponíveis. E o MCP, ele é um protocolo para você fazer com que agentes possam interagir com outros softwares, com outros programas, com outras aplicações externas que não são necessariamente de inteligência artificial, tá? E a gente vai ver na sequência que esses dois protocolos, eles são complementares, eles podem ser usados de maneira complementar. Nesse site aqui da DataCamp, que é uma empresa também especializada em Data Literacy,
né, em alfabetização em dados, inteligência artificial, tem um artigo muito interessante, tanto sobre o A2A quanto o MCP, e falando da complementaridade que eles têm. Esse aqui é um exemplo do A2A, então mostrando aqui uma situação onde eu tenho agentes para tratar de uma falha do notebook. Então aqui, por exemplo, o cliente, né, o usuário, ele faz uma solicitação ali no prompt da IA, dizendo o seguinte: olha, meu laptop, né, meu notebook aqui, ele não está ligando mais depois da última atualização de software. Então, o que que acontece? O agente ali, cliente, né, que starta o A2A, ele vai buscar outros agentes que possam resolver esse problema que o usuário colocou. Então, ele vai buscar um agente que faz diagnóstico em hardware, ele vai buscar um agente que faz o rollback do software, especializado ali em fazer o rollback, né? Imagina que tem um ponto de restauração no seu notebook. Esse agente consegue ir lá e indicar ações para você fazer sobre esse ponto de restauração. E você também tem um agente especializado em substituição do hardware. Quer dizer, se é um problema que está muito grave, não houve possibilidade de nenhum outro agente resolver, então a gente pode substituir o notebook, fazendo ali a abertura de um ticket, emitindo uma ordem de serviço para uma equipe entrar em contato, fazer a troca do notebook, por aí vai. Então esse é um exemplo aqui do uso do protocolo A2A. Um outro exemplo aqui que é bem interessante da gente ver é esse exemplo onde a gente tem um complemento de uma coisa com a outra, tá? Aqui é um modelo onde a gente tem um agente para processar a concessão de empréstimos, tá? Tô tentando dar um zoom aqui para melhorar um pouco, mas aqui é um agente para você fazer a concessão de empréstimos. E de um lado, existe uma estrutura toda usando o MCP e do outro existe uma estrutura usando o A2A. Então, nesse fluxo aqui, nessa orquestração do agente de empréstimo, primeiro ele faz toda uma tratativa, toda uma consulta a ferramentas externas, e aí por isso ele usa o MCP, para consultar, por exemplo, o credit score, quer dizer, se a pessoa tem um bom score de crédito, uma boa pontuação, se ela é adimplente ou inadimplente. Faz uma consulta API de bancos, né? A gente tem hoje um modelo, por exemplo, do Open Banking para você consultar informações, e uma ferramenta aqui de OCR para validar os documentos que o cliente colocou para fazer o empréstimo. Então, isso acontece através do protocolo MCP sendo utilizado com esse agente de empréstimo. Então, aqui são consultas a sistemas externos, e aí você vai ter aqui um MCP server para cada uma dessas entidades externas. Elas vão retornar as informações para esse agente. Na sequência, você tem a segunda parte, e aí a segunda parte já é tratada com a interação entre agentes. Então, existe ali um agente colaborativo para esse agente de concessão de empréstimo, onde você tem um agente que é especializado em fazer a análise do risco. Então, ele tem toda ali uma lógica e um treinamento do modelo para fazer a análise do risco daquele cliente. Você tem um agente para ações de compliance, né? Saber se aquela pessoa está envolvida com alguma coisa, se é uma pessoa notável, se é um alto vulto, né? Uma pessoa politicamente exposta, por exemplo. Se é uma transação que precisa ser notificada para algum órgão regulador. E aí, finalmente, você tem um agente de disbursement, né, que é o desembolso. Então, você tem um agente que efetivamente vai fazer o pagamento disso. Você poderia até ter mais um outro agente aqui com MCP. Você poderia ter um MCP server aqui, por exemplo, para fazer esse desembolso através de uma ordem bancária também. Mas a ideia aqui é que você consiga ver como é que é a interação entre o protocolo MCP e entre o protocolo A2A, por exemplo. Tá? Eles são complementares, eles não são substitutivos, né? Um não substitui o outro, eles se complementam. Em junho, agora, no final de junho, nós tivemos a notícia de que a Google, detentora do protocolo A2A,
concedeu, né, abriu a especificação para a Linux Foundation. Então, a Linux Foundation agora, ela é quem vai tocar o projeto do protocolo A2A, e isso é bem interessante, porque aí ele vira um protocolo, né, com uma comunidade envolvida, ele vai ter uma evolução muito grande daqui para frente, isso é importante, e seguir os passos do que foi feito pela Anthropic em 2024 com o protocolo MCP. Então, tanto o A2A quanto o MCP são protocolos abertos, né, e com isso você tem aí todo o suporte e o desenvolvimento que as comunidades de desenvolvedores podem de fato dar, né? A tração que elas podem dar para que esses protocolos fiquem mais e mais úteis, tenham mais e mais funções e possam ser ainda mais seguros, né? Eu estava querendo fazer muito esse vídeo porque imagino que, como eu também tinha várias dúvidas antes de estudar sobre esse assunto, tem muita gente que ainda tem dúvidas e acha, inclusive, que são coisas substitutivas, não entendem muito bem o que são esses protocolos novos, né? A gente está acostumado a falar em protocolos, mas SMTP, IP, TCP, e agora a gente também tem que lidar com protocolos de IA, né? Vejam onde é que a gente está chegando. Mas a ideia foi mostrar um pouquinho disso para vocês. Eu vou deixar o link para esses artigos aqui na descrição do vídeo para vocês poderem depois também lerem esses artigos e irem entendendo melhor. Cada vez mais vamos ter de fazer arquiteturas, né? Desenhar arquiteturas com o uso desses conceitos, dessas interações e integrações. São novas formas de interação entre os sistemas que agora a gente acaba tendo por conta do advento da IA. Lembrando a você, se você gostou desse vídeo aí, não deixa de curtir, se inscreve aqui no meu canal, vê lá se o sininho está ativado, compartilha esse vídeo nas suas redes. E mais uma vez eu lembro a vocês o seguinte, nós temos aí a promoção, né, em todo mês de julho para o curso do Hotmart, tá? Então, ó, R$ 200 de desconto que eu estou dando para todo mundo, somente nesse mês de julho. Use esse link que está aqui na tela, que está na descrição, e se inscreva. Não perde essa oportunidade, tá bom? Galera, muito obrigado. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.